Olá! Hoje a gente começa com uma situação, olha, bem comum para quem lida com a justiça do trabalho, né? Ganhar a causa é ótimo, mas fazer o dinheiro chegar na mão, aí é outra história. Muitas vezes a empresa condenada fala que não tem como pagar e pronto. Nossa conversa hoje vai mergulhar justamente nessa fase final, a execução. Como fazer a decisão do juiz virar pagamento de verdade. Exato. E a gente tem aqui um material bem importante para isso. É um resumo de uma tese do Supremo, o tema 1232 de repercussão geral. Isso, repercussão geral, para quem não está familiarizado, é quando o STF define uma regra que vale para todo mundo, né? Para todos os tribunais. Justamente. E esse tema 1232 trata de como cobrar a dívida trabalhista, sabe? Contra quem ir, principalmente quando o devedor principal, a empresa original, some ou não tem bens. Então, a nossa missão aqui é desmembrar essa decisão, entender as regras que ela colocou, quando dá para cobrar de outras empresas do grupo, por exemplo. E, claro, como isso impacta a dificuldade que já existe de receber o que é direito. Vamos lá. Para começar, qual é o ponto central dessa decisão do STF? A regra principal sobre quem pode ser cobrado lá na frente, na execução. Então, a regra geral ficou bem definida. Uma empresa que não participou do processo lá no começo, quer dizer, não foi réa na fase de conhecimento, onde se discutiu o direito. Aquela fase inicial, né? Isso. Essa empresa, em princípio, não pode ser chamada para pagar a conta só lá na execução. Ela não pode ser surpreendida com uma penhora, por exemplo. Entendi. Se não teve chance de se defender antes, não pode ser cobrada depois que a sentença já saiu contra a outra. Basicamente isso. A lógica é proteger o direito de defesa contraditório. Ninguém pode ter o patrimônio atingido sem ter tido a chance de argumentar, de contestar, de produzir prova, né? Seria uma violação séria. Faz sentido pensando na defesa. Mas, peraí, essa regra não joga um peso enorme para o trabalhador logo no comecinho do processo? Joga, e aí a gente entra direto no nosso tema, na dificuldade da execução. Porque a decisão da STF diz que o trabalhador lá na petição inicial, quando ele entra com a ação... No primeiríssimo documento. Exatamente, ele já tem que indicar todas as empresas ou pessoas que ele acha que são responsáveis solidárias pelo pagamento. Todas. Tipo, se ele acha que tem um grupo econômico por trás do patrão dele, mesmo sem ter certeza absoluta. Isso mesmo, aquele grupo do artigo 2º da CLT, sabe? Empresas que atuam juntas sobre o mesmo controle. Se o trabalhador desconfia disso, ele tem que listar todo mundo na inicial. E mais. Ah, tem mais. Tem. Ele precisa apresentar já ali os indícios, as provas que mostrem que aquele grupo existe ou que existe outra razão para a responsabilidade solidária. Nossa, mas isso é muito difícil. Muitas vezes o sujeito mal consegue pegar os próprios contra-cheques. Imagina ter acesso a contrato social, estrutura de grupo, quem são os sócios de verdade. Como provar isso logo de cara? Esse é o nó da questão, né? É fascinante como essa regra, que busca garantir a defesa, cria uma barreira prática bem considerável. Imagina só, o trabalhador, recém-demitido, talvez sem acesso a nada, tendo que investigar uma estrutura empresarial complexa que às vezes é feita justamente para esconder quem manda. Vira um trabalho de detetive. Quase isso. Exige uma investigação, recursos, que ele geralmente não tem naquele momento. E essa dificuldade inicial pode acabar fazendo com que ele não inclua alguém que deveria, limitando as chances de recebê-la na frente. Fica claro o desafio. É quase pedir para ele entregar um mapa da mina antes de começar a cavar. Bom, então a regra é, liste e prove tudo no começo. Mas a vida não é tão simples, né? E se a responsabilidade de outra empresa só aparecer depois? Ou se a empresa devedora é vendida no meio do caminho? Tem alguma saída para isso? Alguma exceção? Sim, o STF previu isso. A tese reconhece que as coisas mudam e trouxe 2 exceções bem específicas, situações em que dá sim para redirecionar a cobrança para alguém que não estava no processo original. Ah, bom. E quais são elas? A primeira é a chamada sucessão empresarial. Está lá no artigo 448-A da CLT. É quando uma empresa compra o negócio da outra, assume as atividades, continua tocando o barco.
Tipo, uma loja que muda de dono, mas continua aberta no mesmo lugar. Perfeito. A empresa que compra, a sucessora, pode ser chamada a responder pelas dívidas trabalhistas da antiga, da sucedida, mesmo que ela não estivesse no processo antes. A ideia é proteger o trabalhador dessa mudança de dono. Entendi. Essa parece ligada à continuidade do negócio mesmo. E a segunda exceção, qual é? A segunda é mais complexa: o abuso da personalidade jurídica. Aqui geralmente tem alguma coisa errada, alguma má-fé envolvida. Sabe a ideia de que a empresa é uma pessoa separada dos sócios, com patrimônio próprio? Sei, a separação entre CNPJ e CPF, digamos assim. Isso. Mas às vezes essa separação é usada para dar golpe, para fraudar. O artigo 50 do Código Civil fala disso. Abuso como, por exemplo? Imagina os sócios usando a conta da empresa para pagar a conta de luz de casa, misturando tudo, é a confusão patrimonial. Ou então criam um monte de empresa laranja sem nada dentro, só para desviar o dinheiro e deixar a empresa principal sem fundo para pagar as dívidas trabalhistas. Isso é desvio de finalidade. Entendi. Situações de fraude clara ou mistura de patrimônio. Exato. Nesses casos, se fica provado que a estrutura da empresa foi usada para lesar credores ou para coisa ilícita, a justiça pode levantar o véu, desconsiderar essa separação e mandar cobrar de outras empresas do grupo ou até dos sócios, dos administradores que participaram da fraude. Ok. Então temos sucessão e fraude e abuso. Nesses casos, se o trabalhador descobre isso lá na execução, ele só avisa ao juiz e pronto, a cobrança vai direto para essa outra empresa ou pessoa. Não é tão simples assim. E esse é outro ponto-chave da decisão do STF, que adiciona mais uma camada de complexidade na execução. Mesmo nessas duas exceções, o redirecionamento não é automático. Não. Precisa fazer mais alguma coisa. Precisa, tem que seguir um procedimento formal, um rito específico. É o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração? O que é isso na prática? Ele está previsto lá no artigo 855-A da CLT, que veio com a reforma trabalhista, e também no Código de Processo Civil. Funciona como um mini processo dentro da execução. Um mini processo? Como assim? O trabalhador faz o pedido, diz, olha, quero cobrar do fulano ou da empresa tal porque teve sucessão ou porque teve fraude e apresenta as provas que ele tem. Aí, essa pessoa ou empresa que ele indicou é chamada oficialmente no processo para se defender. Então o outro lado tem chance de falar também. Sim, tem que ter. Ela vai apresentar os argumentos dela, as provas dela, o juiz vai analisar tudo, a acusação de um lado, a defesa do outro, e só depois ele decide se manda cobrar desse terceiro ou não. Entendi. Garante a defesa do outro lado, o que é justo, mas imagino que isso também, atrase mais ainda a execução, né? Mais tempo, mais discussão. Sem dúvida. Esse incidente suspende a execução principal em relação àquele que se quer incluir até ter a decisão. E, de novo, o trabalhador que está cobrando tem que provar bem a fraude, o abuso, a sucessão. É mais investigação, mais prova, pode levar meses, às vezes anos, o que só aumenta a angústia de quem está esperando para receber e, claro, a dificuldade de efetivar o direito. Compreendido. Regra geral, exceções com procedimento específico. Agora, uma questão importante. Essas regras, principalmente a do incidente, valem desde quando? Elas pegam processos antigos que já estavam rolando antes da decisão do STF ou até antes da reforma de 2017? Boa pergunta. E o Supremo tratou disso também. A resposta é, em geral, sim, vale. O STF disse que essa exigência de seguir o procedimento do incidente se aplica mesmo para decisões de redirecionamento que aconteceram antes da reforma trabalhista de 2017. A ideia é meio que uniformizada daqui para frente. Opa, peraí. Quer dizer que uma decisão antiga, lá de trás, onde o juiz mandou cobrar de um sócio sem esse incidente todo, pode ser revista agora? Em princípio, a exigência do incidente vale para agora e para o futuro e para casos que ainda não terminaram. Mas isso é crucial. O STF colocou 3 travas, 3 ressalvas para não bagunçar tudo e proteger a segurança jurídica. Essa regra do incidente não mexe com, primeiro,
casos já finalizados com trânsito em julgado. Se o processo acabou, de vez, não cabe mais recurso, tá decidido. Acabou. Acabou. Ok, o famoso trânsito em julgado. Segundo, dívidas que já foram totalmente pagas. Se o trabalhador já recebeu tudo, mesmo que tenha vindo de um redirecionamento feito sem o incidente lá atrás, não se desfaz isso. Pagou, tá pago. Certo. E terceiro, execuções que já foram encerradas ou arquivadas definitivamente. Se a execução acabou por algum motivo legal, seja pagamento, acordo, prescrição, ou mesmo porque não acharam bens e arquivaram de vez, a decisão do STF não reabre essa porta. Entendi. Então, a regra do incidente vale para frente e para os casos pendentes, mas respeitando o que já está resolvido. Coisa julgada, pagamento feito e execução finalizada. Exatamente. Se a gente conecta isso tudo, fica nítido que o Supremo quis criar um padrão para o país inteiro, né? Trazer mais previsibilidade para essa fase tão complicada que é a execução trabalhista. Unificar as regras, mas ao mesmo tempo teve o cuidado de não sair revirando o passado e criando instabilidade onde as coisas já estavam resolvidas. É um equilíbrio delicado. Certo. Vimos a regra, as exceções, o procedimento, como se aplica no tempo. Agora, juntando tudo, o que isso significa na prática para a pessoa que está lá na ponta, esperando receber o direito que a justiça reconheceu? O tema 1232 facilitou ou complicou mais ainda essa jornada? Olha, o impacto é grande e eu diria tem dois lados. Não dá para dizer só facilitou ou só dificultou. É mais uma mudança no tipo de dificuldade. Por um lado, a decisão traz mais clareza, um procedimento padrão. Exigir a inclusão desde o início ou o incidente depois reforça a garantia de defesa de todo mundo, evita surpresas na execução. Isso é bom para a segurança jurídica, para a previsibilidade, principalmente para as empresas. Ok, esse é um lado. Mas e o outro lado? O lado do trabalhador? Pois é. O outro lado é que, na prática, essa estrutura toda pode sim ser mais um obstáculo para ele. A gente já falou, exigir que ele identifique e prove a responsabilidade de todo mundo logo na inicial é um fardo enorme, muito cedo no processo. E o incidente depois? E o incidente depois, nas exceções, embora garanta a defesa do terceiro, cria mais uma etapa. Gasta tempo, gasta recurso, exige de novo prova robusta de fraude ou sucessão. Ou seja, na prática pode significar mais tempo de espera, mais custo, mais complexidade para quem já está numa situação difícil muitas vezes. Exatamente. Torna mais complexo transformar a sentença em dinheiro no bolso. Pode até desanimar o trabalhador de ir atrás de responsáveis escondidos, porque provar fraude, o grupo, é muito complicado. No fundo, ao dar mais peso para a segurança jurídica formal e para a defesa de quem pode vir a ser cobrado, a decisão pode acabar dificultando, mesmo que sem querer, a realização do direito do trabalhador. E isso bate direto na questão da efetividade da justiça do trabalho. Um direito que está no papel, mas não vira realidade. Perde muito do seu valor. Fica claro esse dilema, uma busca por ordem processual que pode acabar dificultando o resultado prático para quem tem o crédito. Bom, para a gente fechar então nossa análise do tema 1232 do STF, a regra agora é clara, né? Quem não foi processado desde o início, em regra, não paga na execução. O trabalhador tem que indicar e provar a responsabilidade de todo mundo já na largada. Isso. As saídas são a sucessão empresarial e o abuso da personalidade jurídica, mas só por meio de um procedimento específico, o incidente de desconsideração, que garante a defesa do terceiro chamado a pagar. Exato. E essa exigência do incidente vale, em geral, mesmo para situações anteriores à reforma trabalhista, mas sem mexer em caso julgado, dívida paga ou execução encerrada. Perfeito. E essa análise toda, né, das regras e das dificuldades práticas, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, uma reflexão que vai um pouco além da decisão em si. Pensando nessa barra pesada que ficou para o trabalhador provar tudo lá no começo, ou ter que enfrentar um incidente complexo depois. Que tipo de ferramenta, que tipo de mudança, talvez na lei, talvez no acesso à informação, poderia realmente ajudar esse trabalhador a enxergar melhor a estrutura das empresas, a descobrir uma fraude mais cedo? Como é que a gente equilibra a necessária defesa do devedor com a necessidade de dar meios concretos para o trabalhador identificar e trazer para o processo todos os responsáveis a tempo? Como fazer para que a execução seja mais
viável e não só uma esperança que se arrasta. É um desafio que continua aí, né? E é central para a justiça realmente funcionar.